Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você no YouTube também. Estamos ao vivo em definitivo, falando através do Spreaker Podcast e também aqui no Spotify Podcasters, onde nós estamos fazendo essa gravação aqui, tá bom? Você que acompanha pelo YouTube, você está vendo algumas imagens, você do podcast não está vendo, que é um podcast, né? No convencional. E hoje, dia 27 de abril de 2024, no meu relógio são exatamente 7 horas e 48 minutos da manhã. Nós acordamos cedo, né? Todos os dias, 4 da manhã já estamos de pé aí, fazendo coisas, atividades, respondendo perguntas e fazendo nossas orações diárias, né? É importante isso. E eu queria falar uma história, né? Para ilustrar certas questões da humanidade, né? Nós estamos em 2024. A cada dia que nasce o sol, o seu tempo na terra vai diminuindo, né? E buscar por Deus é a coisa mais sensata que temos que fazer, né? E para ilustrar isso, tem alguns passatempos da milenar cultura indiana. Eu estou no site, o nome do site é Sanskrit, que vai falar sobre o hinduísmo, cultura indiana, védica, ciência espiritual da Índia, né? Enfim, vai falar sobre esses assuntos aí. Esse site é indiano, tá? Tá em inglês. E nós temos aqui uma tradução da história que nós iremos contar hoje. E depois a gente faz um comentário em cima dessa questão aqui. Então, meu amigo e minha amiga, quando Yamaraj é o Senhor da Morte, né? Quando a gente morre, dependendo das nossas atividades, né? A gente é julgado e tem um inferno específico para aquela atividade pecaminosa. E aqui, quando Yamaraj, o Senhor da Morte, enviou 4 cartas. Então vamos ver a história aqui, ó. Um homem chamado Amrita, que vivia na terra, pensou consigo mesmo que a coisa que ele mais temia era a morte. Para evitar a morte, Amrita praticou austeridades e concentrou sua mente no Senhor Yama, o Senhor da Morte. Lord Yama ficou satisfeito e concedeu uma visão a Amrita. Lord Yamaraj disse: minha presença só está disponível para aqueles que estão prestes a morrer ou já morreram. No entanto, concedi-te a minha visão enquanto ainda vives, satisfeito com tuas penitências. Amrita disse: peço este favor a você. Se a morte for inevitável, peço que, se eu morrer, pelo menos me envie uma carta antes de morrer, para que eu possa tomar providências adequadas para minha família antes da partida, e também me preparar para minha próxima vida com sadhana e adoração a Krishna adequados. O Senhor Yamaraj, o Senhor da Morte, disse: claro, certamente farei isso, mas assim que receber a mensagem, por favor, comece a fazer os preparativos. E ele desapareceu. Muitos anos se passaram depois disso. O cabelo de Amrita começou gradualmente a ficar grisalho, como os meus. Mas ele vivia uma vida cheia de atividades pecaminosas, sem pensar no medo da morte, porque ele estava acreditando que iria receber uma carta. Ele ficou satisfeito, porque até agora nenhuma carta do Senhor Yamaraj, o Senhor da Morte, havia chegado. Alguns Vaishnavas, que adoram Krishna, Vishnu, devotos, se aproximaram dele e aconselharam a praticar o serviço devocional. Ele não deu ouvidos às instruções, pois achava que ainda restava muito tempo. Mas alguns anos se passaram. A essa altura, Amrita havia perdido a maior parte dos dentes, e os devotos voltaram para avisá-lo sobre a sua morte iminente. Mesmo assim, ele não se incomodou, porque não chegou nenhuma carta de seu amigo Yamaraj, o Senhor da Morte. Com o passar dos anos, a visão de Amrita tornou-se mais e mais fraca. A gente vai ficando meio cegueta, né, meu? Porém,
Ele continuou sua vida sensual, agradecendo ao seu amigo Yamaraj, o Senhor da Morte, por não ter enviado nenhuma carta até agora. Mas alguns anos se passaram, Amrita era agora um homem muito velho e com as costas curvadas para a frente, não conseguia andar sem o apoio de uma bengala. Sua pele estava toda enrugada. Um dia ele sofreu um derrame e ficou paralisado. As pessoas disseram que sua condição era muito crítica. Mas Amrita ainda assim estava feliz, pois não recebeu nenhuma carta de Yamaraj. Olha só a situação, hein? Então chegou o fim de sua vida e o Lord Yama, o Senhor da Morte, entrou na sala. Amrita ficou surpreso e sua mente ficou tomada pelo medo. Yamaraj, o Senhor da Morte, disse: Meu amigo, venha agora. Você sofreu muito. Hoje vim para levar você comigo. Eu não quero não, sai para lá, sai para lá. Amrita tremeu de medo e disse: Meu amigo, você me traiu ao quebrar sua promessa, sua dádiva. Você não me enviou nenhuma carta como prometeu. Agora de repente você está me tirando deste mundo. Você é um trapaceiro. O Senhor Yamaraj, o Senhor da Morte, disse: Amrita, você passou toda a sua vida na indulgência dos sentidos, sem nenhum interesse na vida espiritual. Como então você poderia saber as cartas que lhe enviei? Não há uma, mas 4 cartas que eu enviei para você, mas você ignorou todas elas. Amrita ficou intrigado. Mas como que você me enviou carta? Nem sequer uma carta chegou a mim. É possível que o carteiro tenha errado o endereço, entregue errado. Lord Yamaraj, o Senhor da Morte, disse: Meu amigo, você acha que vou pegar em papel e caneta e escrever uma carta para você? Não com seu corpo, não, com seu corpo como papel, com a caneta das mudanças corporais escrevi. Com seu corpo como papel, com a caneta das mudanças corporais, escrevi minhas cartas e o tempo e o mensageiro que entregou essas cartas. Então o cabelo ficou grisalho, os dentes começaram a cair, a visão começou a ficar estranha e ele teve um derrame. Essa é a carta que ele escreveu. Essas mudanças são significativas, que está se aproximando do seu fim, pô. Você está ficando com o cabelo grisalho, sua dentição já não está mais a mesma, sua visão já não é mais a mesma. E você quer fazer planos de ficar nesse mundo ainda? É difícil, hein? Mas a ilusão é tamanha que a gente faz esses planos. Se você fechar os olhos agora, fica tudo escuro. Imagina você que quando você morrer não vai ter mais ninguém desse mundo aqui contigo, meu filho. Você vai para um lugar que de repentemente vai, cara, pô, meu, e agora? E o que vai acontecer, né? Então, Yamaraj, o Senhor da Morte, manda sinais, manda as cartas dele, né? E ele ignorou todas elas. E os Vaishnavas, as pessoas que pregam sobre o Evangelho, qualquer coisa que seja relativa a Deus, estão aí. Ninguém pode dizer que não sabia mais, né? Você vê programas televisivos falando sobre Deus, adore Deus, né? Glorifique o Senhor da glória. E para salvar você da morte, meu filho. É o destino de todo mundo, né? Não tem bom não. Alexandre o Grande não está mais presente, né? Anos atrás seu cabelo ficou grisalho. Essa foi minha primeira carta. Você ignorou. A queda dos seus dentes foi minha segunda carta. Minha terceira carta foi enviada a você quando sua visão falhou. A quarta mensagem foi quando seu corpo ficou paralisado. Você ignorou confortavelmente todas estas cartas. Agora eu vim não como seu amigo, mas como o dispensador das leis de Deus. E Yamaraj amarrou a corda no pescoço de Amrita e o puxou com força. As pessoas ao redor de Amrita disseram: Amrita agora está morto. Moral da história: quando o corpo estiver jovem e saudável e não recebermos nenhuma carta de Yamaraj, devemos começar nossos preparativos para enfrentar seu golpe letal. Quando ignoramos completamente suas cartas, ficamos sob o seu controle. Pessoas diferentes têm medo de coisas diferentes na vida.
E o objeto de medo de uma pessoa não é o mesmo de outra pessoa. Porém, de uma maneira geral, o medo da morte é comum a todos. Algumas pessoas podem se gabar de não terem medo da morte. Porém, quando contraírem alguma doença fatal que as paralise, ou em caso de perigo, o medo da morte ficará claramente visível em seus olhos. Não há solução material para este ataque de Yamaraj e suas punições após a morte. Embora a morte seja formidável e invencível, Shripada Shankaracharya, um dos grandes acharyas da tradição Vedanta, impersonalista, diga-se de passagem, escreveu um belíssimo poema, né? Abre aspas aqui que eu estou falando aqui, que ele era impersonalista, né? Mas ele fez uma oração ao Senhor Govinda, que louco, né? Oferece uma solução muito simples para evitar a entrevista com Yamaraj, o Senhor da Morte. Em sua famosa obra Bhaja Govinda, aparece a seguinte sloka: Bhagavad Gita Kintina Adit Gangajala Lava Kanika Pita Sakripadiepa Murari Samarka Kriyate Tasya Yamena Sasyarcha. Se uma pessoa lê pouco o Bhagavad Gita, como ele é, toma uma pequena gota do Ganges e adora Murari, o Senhor Sri Krishna, pelo menos uma vez na vida. Então ela não terá que enfrentar uma entrevista com Yamaraj. No Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, capítulo 6, canto 6, capítulo 3, verso 29, o próprio Yamaraj identifica quem são os candidatos à sua punição. Meus queridos servos, por favor, tragam-me apenas aquelas pessoas pecadoras que não usam suas línguas para cantar o santo nome de Deus e as qualidades de Krishna, cujos corações não se lembram dos pés de lótus de Krishna nenhuma vez e cujas as cabeças não se curvam, nem mesmo uma vez diante do Senhor. Então você passou perto de uma igreja, você que tem esse costume, você vai fazer o sinal da cruz, você presta respeito, presta a sua reverência a Deus. Então, se você faz isso aí, você pode se livrar de Yamaraj. Por favor, tragam-me todos esses tolos e patifes. Contextualizando essa história do Srimad Bhagavatam, nós temos a história de Ajamila. No quinto canto, Shukadeva Goswami começa a descrever para Parikshit Maharaj os planetas infernais, né? Planetas infernais não. Os planetas de punição de Yamaraj. São 20, uns descrevem como 28, 21 sistemas planetários infernais, né? Onde cada pessoa que morre vai ser punida e levada para um desses infernos. O inferno existe, tá? Você que acha que não. Não muda nada, ele existe e quando você morrer, se você tiver direito, você vai ter um assento ali no inferno. Beleza ou não? Então, Parikshit Maharaj ele ficou meio, cara, o inferno aí ficou meio assustado, né? E aí, para acalmar Parikshit Maharaj, no sexto canto do Srimad Bhagavatam, ele conta a história de Ajamila, que era um brahmana, uma pessoa piedosa, mas que devido à associação com pessoas inescrupulosas, ele começou a roubar, matar, trapacear, fazer o caramba quatro, deixou a vida piedosa. Mas ele tinha um filhinho que chamava assim, que colocou o nome dele do seu filhinho de Narayana. E ele amava Narayana, o seu filhinho. E Narayana pra cá, Narayana pra lá, é um dos nomes de Deus, tá? E aí ele morreu, e ele chamou pelo seu filho Narayana. E é dito que se você morrer e clamar por Deus na hora da sua morte, você não vai pro inferno. E aí, a Jamila estava morrendo, ia dessa pra melhor, né? Ele começou a ver os seres horripilantes, que são os Yamadutas, que são os servos de Yamaraj, que vêm pegar a alma da pessoa, arrancar do corpo, aí que a pessoa morre, né? E levar para ser julgada. Você que está aí no YouTube, aqui tem uma ilustração que mostra, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem essa ilustração aqui, se tiver eu mostro. Não tem, mas tem uma ilustração que mostra Yamaraj conversando com a alma pecadora, né?
E aí você vai ter a visão de toda a sua vida. O que você fez, o que não você fez, aqui, ó. Alguém te alertou lá, mas você ignorou. Né? Então Deus está em toda parte, meu amigo. Presta atenção nisso. Deus está em toda parte. Ele fala todas as línguas. Ele fala com os pássaros. Ele fala com os animais. E ele está em toda parte. Cuidado para não ignorá-lo. Às vezes, por causa do preconceito da sua limitação, você acha que Deus não está em outra parte. Aí é problema teu, não de Deus. Deus vai dar o seu jeito de fazer a verdade aparecer. Então a Dilma morreu e os Yamadutas falaram, mas peraí, ele é um pecaminoso, pô. Como que ele tá escapando disso aí? Como que ele vai se safar dessa aqui? Aí que tá esse contexto desse verso do Srimad Bhagavatam. E a Maharaj fala o seguinte, se a pessoa cantar os nomes de Deus, ele não vai vir aqui na hora da morte. Se você faz caridade, se você dá doação de água em caridade, né? Você ficou com sede alguma vez? Pensa numa pessoa que mora na rua para ter água, como que faz para beber uma aguinha? Não é tão fácil, né? Então se você faz caridade de água, de roupas, né? De até um alimento, você que constrói praças, você que constrói casa, você que constrói pontes, você não vai para o inferno. Olha que lindo, né? Deus é muito bom, né? Então, meu amigo e minha amiga, aproveite a sua vida humana, essa forma humana de vida que tu tem aí, que você pode questionar as coisas, e adore o Senhor Supremo. Eu podia estar falando qualquer groselha para você aqui, mas eu tenho uma missão, e essa é a missão principal do nosso canal, né? É alertar você, ó, tua vida tá acabando. Você vai fazer muitas coisas, a gente fala sobre educação, fala sobre isso, política, o caramba 4, mas a sua vida tá findando. Seu tempo tá chegando. E como que você quer sair desse mundo aqui? Tá compreendendo? Então aproveita essa forma humana de vida que você pode inquirir. O primeiro verso do Brahma Sutra, do Vedanta Sutra, Atato Brahma Dignasi. Você está na forma humana de vida e chegou a hora de inquirir sobre a verdade absoluta. Minha cachorra aqui não pode fazer isso. Inquirir sobre Deus. Ela vai latir, pô. Ela vai seguir o curso da história que está programada para ela. O gatinho também, o gato aqui também é a mesma coisa, ele não pode. A pombinha que eu estou vendo aqui não pode fazer. Mas você, como ser humano, você pode pensar nessas possibilidades. Você pode pensar no bem, você pode pensar no mal. Para que esse mundão existe? Qual que é o objetivo de tudo isso? Tudo é temporário, mas por que é temporário e ao mesmo tempo é eterno? Tem o Ramanujacharya, não. Ramakrishna, né? Tem uma questão interessante nos seus livros. Eu li uma vez um livro, ele dava um exemplo, né? Perguntaram para ele, esse mundo é irreal? Ele disse que não. Que é uma sombra de uma realidade. Existe uma realidade que é o mundo espiritual. E esse mundo material é a sombra. Então ele vai existir eternamente, lógico. Só que ele tem ciclos e ciclos e ciclos de temporalidade. Tá certo? E esse samsara, essa roda do samsara que sobe e desce, hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo, hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo. Quando você chega na forma humana de vida, a Tato Brahma Dignasi, Dignasi que significa inquirir, você pode pensar, pô, cara, eu não lembro da minha vida passada, eu tô aqui, cara, se eu morrer, para onde eu vou? Será que eu vou estar em um lugar bom ou ruim? Não sei, hein? Tem essas escrituras aqui, tem esses caras falando sobre isso aí, tem aquelas pessoas falando sobre Deus, e aí, meu? Como é que fica? Deve existir um ser supremo, né, nesse mundão de meu Deus? Será que o mundo é o acaso? Como que pode ser o mundo um acaso? Diga pra mim. Se você chegar na sua casa e tiver uma Ferrari, você vai perguntar uma coisa principal, a pergunta principal. Quem colocou essa Ferrari aí? Ela não saiu, surgiu ali espontaneamente, né, meu? Alguém colocou aquela Ferrari ali. Você acha que esse mundão que funciona aí, dentro de uma semente de limão tem uma árvore
Dentro da semente, olha que louco, Deus colocou, eu vou colocar dentro dessa semente, eu vou colocar uma árvore, se você jogar no chão vai brotar e vai nascer de novo e assim vai ter outras sementes e aí vai, meu filho. O gato, o cachorro, a primavera, o verão, o outono, o inverno, tudo isso existe aí, aconteceu por acaso por causa de uma explosão. Você acredita nessa pataquada aí? Eu não acredito, pô. Eu passei da infância já, né? Eu acredito que Deus construiu o mundo. Ponto, final. Ah, João Maria, eu não acredito, o problema é seu. Você não acredita, é com você, não é problema meu mais. Tá certo? Você acreditar que tudo isso que existe foi um acaso, uma explosão, pô. De uma explosão só vem destruição, pô. Nada se constrói em cima de explosão. Você pega um monte de tijolo, explode, daqui a pouco você volta daqui uns anos, vê se tá uma casa feita lá. Não vai estar, pô. Se esse fenômeno não é observado agora, por que ele aconteceu? É difícil acreditar nisso, hein? Mas tem gente que é muito inocente que acredita. Porque tem birrinha de Deus lá, né? E não, mas foi, né? E acredita em qualquer pataquada aí. Aqui não é o nosso caso. Mas enfim, aproveita a sua forma humana de vida, meu filho, e adora a Deus. A gente está sempre falando sobre os ecádases, sobre o jejum, sobre você fazer a sua caridade aí, em nome de Deus, não em seu nome. Você pegar aquela roupa ali que está no teu guarda-roupa, que você não usa mais. Meu irmão, doa esse negócio aí, pelo amor de Deus. Aquele mato aí que está na frente da sua casa, que podia tirar, né? Aquele buraco que está ali na rua ali, você poderia tirar, né? Alguém pode tropeçar. Então faça o bem, sem olhar quem, tá certo? E pense em Deus. Pensando dessa forma, você vai transformar a sua vida. O mal é tão mal, é tão mal, é tão mal que ele acaba com ele mesmo. E quando você faz um bem, o bem por si só, a verdade vai seguir o seu caminho. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí. Você pode falar o nome de Deus, Jeová, Buda, Alá. Você pode aí falar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Essas 16 palavras são as 16 palavras de Kali Yuga que pode te salvar. Todas as pessoas que você amava nesse mundo, muitas delas já não estão presentes e você vai ser o próximo. E acorda para a vida, para de ficar protelando. Não perca isso de vista. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua atenção até aqui do vídeo. Tudo por dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. E cante Hare Krishna e seja feliz.